Vamos lá? Continuar a parte de eletrostática. Essa parte agora de eletrostática ela é muito importante, tá? Um conceito muito importante e aparece bastante, né? No Enem, quando você for prestar lá em alguns vestibulares, né? Tá bom? Então é um assunto legal. Superfícies equipotenciais. Então o nome está falando, né? Equipotenciais. Equi igual, potencial. Potencial igual. Então existem algumas superfícies, algumas regiões em que o potencial é igual. O que quer dizer isso? Então vamos pegar aquele caso mais simples. Suponha que eu tenha aqui uma carga positiva colocada em algum lugar do espaço. Então nós já vimos como que calcula o potencial em torno dessa carga, né? Potencial aqui, num ponto P que esteja a uma distância D, esse potencial elétrico medido em volts, né? Vale K vezes Q sobre D. Esse potencial é um escalar. Então naquele lugar lá, constante elétrica é sempre positiva, lembra? No vácuo ela vale 9 vezes 10 a nona. Se a carga Q é positiva e a distância D é sempre positiva, a carga Q é essa aqui, né? Então isso quer dizer que lá no ponto P existe um potencial, tantos volts, tá? Agora eu digo para você o seguinte, se no ponto P, por exemplo, o potencial é de 10 volts, me fala um outro ponto, que não seja o P, né? Mas um outro ponto que também tenha um potencial de 10 volts, um potencial igual ao do P. Você vai falar, mas se o potencial depende da carga, é a mesma carga, e depende da distância, então outro lugar que tenha a mesma distância vai ter o mesmo potencial. Exatamente. Então eu poderia pegar um ponto que estivesse para cá, desde que a distância também fosse D, no ponto 1 e no ponto 2, eu teria o mesmo potencial. O V do ponto 1 igual ao V do ponto 2. Igual ao V de um outro ponto que estivesse para cá, mas que distância também respeitasse esse valor D. 1.3 e assim por diante. Vamos botar aqui, pontinhos. Ou seja, existem vários pontos que têm o mesmo potencial. Inclusive, um ponto que esteja a uma distância D dessa carga, só que para fora aqui da lousa, para cá. Então, em torno daquela carga, desde que a distância seja D, o potencial é o mesmo. Quer dizer, então, que a gente tem ali uma região de pontos que o potencial é o mesmo? A reunião de pontos é a superfície equipotencial. Você vai falar, mas essa reunião aí Aqui nesse exemplo, a gente poderia mostrar a reunião de pontos através aqui, né, de uma circunferência de raio D. Mas, o que manda para nós? Que essa circunferência de raio D, na verdade, não é uma circunferência, né? Ela é uma esfera. Porque existem pontos também para fora da lousa, para dentro da lousa, desde que a distância seja mantida D. Agora, se nesse lugar existe um potencial, se eu mudar para uma outra distância, aqui, D', nesse ponto eu vou ter outro potencial nesse ponto aqui, né? Do P4. O V do P1 não é o mesmo V do ponto 4. O potencial do ponto 1 não é o mesmo do ponto 4. Mas existem outros pontos que estão nessa mesma distância. Então existe uma outra região aqui,
em torno dessa carga, onde eu teria um outro potencial. Então isso quer dizer, que se a gente for traduzir isso para uma carga positiva, eu vou ter aqui, por exemplo, vou colocar um número, falar, se nessa região aqui é a região do potencial de 50 volts, todos aqueles pontos estão na mesma distância, então tem o mesmo potencial. Eu posso ter uma outra região, uma outra esfera, uma circunferência aqui na lousa, maior, de raio maior, onde nessa outra eu posso ter, por exemplo, a do 30. Vou abrindo mais, a do 10. Vou abrindo mais, a do 5. E aí vai. Se eu aumentar muito a distância, a divisão vai dar por um número muito grande, o potencial vai dar muito pequeno. Então, logicamente, que isso aqui caminha para uma região onde apareceria a região daquela região que é quase 0 volts. Tá? Por que isso é uma coisa importante? Isso é uma coisa importante, gente, porque lembre-se que no assunto anterior nós falamos sobre trabalho para transportar uma carga elétrica. O trabalho, para pegar uma carga elétrica Qzinho e trazê-la de um lugar para outro, lembra? Do ponto A para o ponto B, como que calculava mesmo esse trabalho, lembra? Trabalho para transportar uma carga Qzinho de A para B era o valor da carga Qzinho, potencial de saída menos potencial de chegada. Ou seja, desde que eu saiba a região onde a carga está saindo, a região onde ela está chegando, eu vou saber essa diferença de potencial. Inclusive vai ter aquela situação que você vai encontrar em algum exercício aí, uma partícula que sai daqui e é levada e morre aqui, Ela começa e termina na mesma superfície equipotencial. Então, se essa é uma superfície, essa aqui é outra, assim por diante, o que interessa, então, para fazer o cálculo do trabalho, é conhecer entre quais equipotenciais essa carga está andando. Tá? Agora, conhecer as superfícies equipotenciais também vai ser importante para entender aqui a configuração do campo elétrico. Por quê? Porque o nosso campo elétrico vai estar relacionado aqui à superfície equipotencial, já que são maneiras diferentes para olhar o mesmo fenômeno, lembra? Ou eu falo da força que atua na carga, ou eu falo da energia associada ao transporte da carga. Ok? Então, na sequência, o que nós vamos fazer? Vamos ver outros casos de superfície equipotencial, não em torno de uma carga positiva, de uma negativa, de um sistema que tenha duas de mesmo sinal e duas de sinal oposto. Tá? Beleza? Então vamos para a sequência.